Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, semana começou bem. Vamos falar hoje de cabeça humana. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga clínica, formada pela Unicristo e hoje membro da comissão de educação da OB. E também advogada. Boa noite, estamos recebendo Cíntia Verônica de Sá Aires dos Santos, é isso? Isso. Muito boa noite, prazer Boa em tê-la aqui. Não vamos falar da cabeça do povo aí, como é que anda e vamos saber um pouquinho mais. E aí, dona Rafaela? Boa noite, Maciele. Boa noite, doutora Cíntia, minha amiga Alice Cedrais e o Carlos Rebouças. E você aí que está em casa mais uma semana, né, Maciele? E como eu adoro quando vem psicóloga. Porque você acaba fazendo até uma terapia. No meio de doido fica bom, né? No meio de doido a gente acaba ficando bom e você aí em casa com certeza vai curtir esses assuntos aqui que serão abordados. Muito bom, muito bom. E aí, dona Áurea Cedrais? Então, só de boa noite, Rebouças, boa noite, Rafaela, a minha colega ali, Cíntia Sá, e você, né? Eu o quê? A chefia. Meu pai pode dar dinheiro, vai. Boa noite, você telespectador. É um prazer imenso estar aqui com você uma vez mais. E lembrando, né? O Vigilião é o próximo sábado, dia 7. Verdade, dia 7 Então nós temos mais 3 dias aí, no quarto dia o Vigilião. Meu Deus, o coração está batendo forte. A entrada apenas no quilo de alimento não perecível. Lembrando que o Vigilião é uma ação social onde a gente vai atender muitas famílias carentes e também algumas entidades filantrópicas. E aí esse alimento que vai ser arrecadado no Vigilião, você vai distribuir para quem? Para o público de casa entender? Para as famílias carentes, para a Fundação Posidônio, também vai chegar bênção lá, para casas de recuperação, para algumas creches, enfim. O Vigilião é ação social, com certeza. Muito legal. E a gente tem que apoiar essas ações, porque ontem eu estava refletindo, já te chamo, Rebouças, e a nossa convidada. Só fazer um adendo aqui, o que é o pobre, né? Ontem eu estava refletindo, nós todos precisamos das pessoas. Sim. Independente se é pobre ou não, se é rico ou não. O rico mais ainda depende do pobre, né? Quem é que lava a sua louça, sua roupa, sua casa, que faz sua comida, que limpa o seu jardim, que limpa a sua piscina? Pobre, se diga de passagem, né? Então nós temos que valorizar a todos. Essa é a mensagem que eu quero levar para vocês de casa hoje. Boa noite. Rebouças. Mas é verdade. Não, quem cuida da sua piscina? Eu sei. Quem lava o teu carro? Eu sei. Você não vai ficar com a mangueirinha lá no domingo lavando o carro, nem eu, você sai disso. Eu não vou limpar a minha piscina, mas fala mandar aterrado do que limpar. Entendeu? Eu já aterrei, inclusive. Muito boa noite, Maciele, Áurea, nossa convidada, a doutora Cíntia Sá, nossa amiga Rafaela. Estamos aqui mais uma noite e principalmente você, nosso telespectador, que é o motivo, né, de nós estarmos aqui, para levar conhecimento até você hoje com esse tema que nunca foi tão atual, né? A saúde mental das pessoas mormente após uma pandemia que há tanto tempo a humanidade não enfrentava uma pandemia nessa escala, né? E isso com certeza afeta a saúde mental de todos. É um tema muito importante e eu tenho certeza que será um excelente programa, porque já conversei um pouco com a doutora Cíntia nos bastidores, já a conheço como advogada e conversei um pouco sobre psicologia e fiquei realmente aqui surpreso com o seu conhecimento na área de psicologia, até parabenizei, né? Fantástico. Muito bom. Doutora Cíntia, muito obrigado por tê-la aqui, viu? E levando essa mensagem ao nosso público de casa, né? A gente sabe que nesse momento deve ter muitas pessoas aflitas, ansiosas, que precisam de uma ajuda, de uma palavra, e também nós pretendemos fazer isso, levar isso no nosso programa, não é isso?
Rafaela, pode começar pela senhorita? Certamente, Marciele. Assim, doutora Cíntia, eu tento, no meu dia a dia, ter uma vida leve. Mas eu não consigo. Eu não consigo. Também com 8 bebês, como é que você quer ter Com 8 bebês, né? Mas você quer ter uma vida leve? Mas quando eu saio do meu trabalho, a minha vida pessoal, Marciele, eu sou direto no celular. A minha vida é acelerada, Rebouças. Eu sei que você que está em casa também tem uma vida assim, com telas. E a gente acaba, nessa vida acelerada, pelo Instagram, assistindo os vídeos, passando os vídeos rapidamente, a gente acaba tendo sentimentos também acelerados, tomando decisões por antecipação. Por impulso, né? Por impulso. A gente acaba não pensando nas nossas ações, quando vê o negócio já aconteceu, e aí a gente tem pessoas ou extremamente felizes, ou extremamente tristes, vivendo uma ansiedade, com aqueles pensamentos, né? O que é que vai acontecer? A fulano que falou de mim, será que eu saí legal no vídeo? Será que esse filtro ficou bem em mim? Esses pensamentos assim que a gente não deveria ter, mas que a internet trouxe. E eu estava vendo o seu Instagram. Obrigada. E eu fiquei super curiosa com uma terapia que me chamou a atenção, doutora Cíntia, que é a terapia cognitiva comportamental. Olha que lindo! Você trabalhar... O nome já é bonito, né? Você trabalhar o comportamento das pessoas. Doutora Cíntia, como é que funciona? Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui nesse programa que já tem um título muito sugestivo. Acerto de Contas, né? Achei fantástico o nome do programa. E estar aqui com vocês é realmente muito bom. É um momento muito ímpar. E para falar desse assunto que eu amo, né? Terapia cognitivo-comportamental, saúde. Então, assim, essa pergunta me deixa muito à vontade, porque é a abordagem que eu abracei, né, na minha prática clínica. O que acontece na terapia cognitivo-comportamental? A gente trabalha na perspectiva de um tripé, né? Então, 3 coisas importantíssimas e que estão presentes na nossa vida: pensamento, sentimento e comportamento. A gente tende a falar muito do comportamento, que menino mal educado, que pessoa explosiva, mas nós não nos damos conta que não é o comportamento primeiro, vem um pensamento antes. A raiz está no pensamento e a gente precisa pensar sobre o nosso pensamento. Isso a gente chama de metacognição. Eu preciso pensar sobre o que eu penso, para que eu possa ter pensamentos assertivos, condutas assertivas, sentimentos que sejam condizentes com aquilo que eu quero alimentar. Então, é esse tripé: pensamento, sentimento e comportamento. Então, você que está em casa, antes de pensar no comportamento, pense no seu pensamento. O que é que você está alimentando? Quais são os pensamentos que você está engajando? Tudo isso vai fazer a diferença para você se comportar. Então, o moleque danado, eu não posso falar que ele é danado. Tem que pensar primeiro se ele é danado. Você vai mais um pouco para o povo que em casa entender, que eu não entendi muito bem. Estou querendo dizer o seguinte: aquela criança... Que você está alimentando a sua mente, não é isso? Aquela criança, ela tem um comportamento e aquele comportamento ele não surge do nada. Está sendo adequado, está pulando, né? Aquela criança, ela está pensando em algo, ela está sentindo algo para ela estar... se comportando daquela maneira. Então, muitas vezes, a gente só quer corrigir o comportamento. Você não quer falar sobre a emoção. O que é que fez com que aquela criança se comportasse daquela maneira? Se agitasse. Né? A gente estimulou, né? Isso. Nós temos na nossa sociedade, né, pensamentos e falas, né, muito automáticas. Porque nós aprendemos a pensar dentro de casa. Na primeira infância. A gente já sabe até como trata um bebê, né? Cada família tem uma maneira, né? A introdução alimentar, tudo que acontece no lar, né? Ali é uma terra que você vai pisar a vida inteira, né? A infância é super importante e é na família que a gente aprende a pensar. Sabe aquela pessoa que é muito otimista, que tem pensamentos muito funcionais? Ela aprendeu. Mas, doutora Cíntia, conversar com um moleque danado e um jumento, é mais fácil, eu acho, que o jumento fazer do que moleque quando é interativo, danado, que é aquele moleque que não para, aquela coisa. É muito difícil você... Eles não querem parar nem para escutar. Mas eles param. Como é que faz? Assim. Amarra ele na cadeira. A gente precisa se conectar, né? A gente precisa se conectar com as pessoas.
E o que acontece muito é justamente essa falta de paciência, né? Eu não tenho paciência, então eu pulo aquele momento e eu jogo para outra oportunidade. Quando você menos espera, você está ali numa redoma com vários problemas porque você não quis agir, não quis sentar no chão, Mas não não é quis que ele brincar. é danado que ele tem algum problema. Pode ser danado você é interativo. Criança tem que ser esperta mesmo, né? Criança parada tem problema. Né? E nós vivemos numa sociedade que é o quê? O menino começou a fazer alguma coisa, dá o celular para ele se aquietar. Aí isso eu acho errado. Né? Verdade. Essa troca eu acho que é ilegal até. Você induzir, né? Você usar uma arma, né, que sabe que ele gosta, não, eu acho horrível. E mostra como os pais estão impacientes com os próprios filhos. Sim. E aí o que acontece com a tela? Né? Você até falou uma questão pessoal, né? Que percebe que passa muito tempo, né? E você começou a ter acesso há pouco tempo, né? A esse mundo na palma das mãos. E as crianças que já estão nascendo e já comem ali com a galinha pintadinha, né? Que ficam ali paralisadas, às vezes no carro, né? Nós só vamos saber o resultado disso daqui a uma ou 2 décadas. Eu estava até lendo sobre isso, né? O quanto a tela prejudica principalmente as crianças até 2 anos de idade. Prejudica muito. E existe uma outra questão. Quando a gente está diante da tela, o que acontece? É prazeroso. Né? É prazeroso. Estímulo, né? Então, eu sinto prazer mesmo. Só que o que acontece? O nosso cérebro é inteligente. Aí ele vai dizer o quê? Tá disparando prazer demais, né? E aí o que ele acontece? Não, vamos parar. Então, você vai ter que passar mais tempo na tela para você sentir prazer. E aí, quando você espera, você está viciado. Viciante. Né? E faz no automático. Então, por isso que é importante a gente pensar, né? Pensar sobre as nossas condutas, sobre o que a gente está fazendo, para a gente não entrar nesse movimento do automático. Aí a gente acaba não vivendo, a gente acaba vegetando, na verdade. Né? E aí tem uma música que diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E quando me desespera, depois você está Terminou a vida. Terminou a vida, ou chega em um momento e diz, a vida não tem sentido. Tem uma pesquisa que saiu hoje, eu acompanhei essa pesquisa hoje, que de todas as últimas 10 gerações, as gerações atuais, as antepassadas, elas superaram de inteligência o pai e a mãe. Esta geração de agora não superou. Uma queda no QI, eu vi isso aí. O QI sempre foi, a geração posterior sempre piorou e muito. Por quê, doutor? Uma das coisas que a gente pode colocar como base é o padrão de funcionamento que mudou das famílias, né? Você mesmo falou, né? A tela. Então, a tela afasta. Então, me afasta da natureza, me afasta de relações sociais. Nós temos neurônios no nosso organismo que ele desenvolve através do contato. Então, eu preciso me relacionar, eu preciso de gente, né? Então, quando eu tiro essa criança, né? E eu não deixo ela com contato social, onde ela muitas vezes está num ambiente para cumprir uma obrigação, a escola cobra, quando não está na escola está no cursinho, quando não está no cursinho está na aula de inglês, né? Quando a criança está no esporte, tem atividade de competição, então aquela criança nunca está pronta para brincar, sempre tem uma cobrança. Então tudo isso reflete muito. E quando você não tem a oportunidade de você ter esse lazer puro, né? Brincar por brincar, porque a criança aprende brincando. Então se eu não tenho essas experiências, né? E a gente tinha, né? A gente tinha. Quem não brincou de queimado? Né? Não, mais queimado, um cabeção desse eu não errava nunca. Fala aí, bolsa, vai. Me ama, né? Você sabe, né? Me ama. É porque vocês não viram ele pintinha na barba. Mas assim, já que vocês enveredaram para essa questão, né? Uma série puxou aí para a questão da infância. E eu vou puxar para a minha área também, a advocacia criminal. Né? A importância da psicologia na advocacia criminal. Eu sempre digo que o advogado criminalista e o advogado de família, que são as minhas 2 áreas de especialidade, crime e família, você não tem como ser só advogado, você acaba sendo um pouco área, psicólogo sem fazer faculdade.
Você se obriga a estudar sobre a matéria e como lidar com o ser humano. Porque tanto o ser humano que ele procura na advocacia criminal como na advocacia de família, ele vem com graves problemas pessoais e psicológicos. Né? É diferente da advocacia empresarial, da advocacia de outras, a previdenciária, é mais uma coisa mais, digamos, matemática, automática ali. Na advocacia de crime de família envolve muito emocional. É tanto que muitos colegas, às vezes, abandonam a advocacia criminal porque realmente não sabem lidar, ou até a de família por não saber lidar, por exemplo, com uma mulher que chega fragilizada. Né? Eu tenho uma coisa que é impressionante. Você não escolhe cliente, mas eu vou fazer quase 20 anos de advocacia já. Se 10% dos casos que eu advoguei em divórcio foi homem, que foi meu cliente, foi muito. Mas 90% ou mais, sempre mulheres, me procuravam para advogar em divórcios muito difíceis, a maioria das vezes, por N fatores, relacionamentos, tudo. E aí você acaba tendo que ser um pouco psicólogo. Mas na questão infantil, eu sempre me impactei muito com o trabalho das psicólogas na delegacia de crimes contra criança e adolescente. Já peguei casos, por exemplo, onde chegou um cliente até mim, onde era acusado de violência doméstica de forma falsa, e na verdade nós descobrimos que com um trabalho investigativo da advocacia, descobrimos também que a advocacia criminal também investiga, que na verdade a mãe é que era o grande problema, inclusive para a criança, não só para o marido. E aí as psicólogas lá da delegacia descobriram, sabe o quê? Elas fazem um joguinho lá, eu queria que você falasse sobre isso. Ela faz um joguinho lá com a criança, com bonequinhas, né, e tudo, que ela, digamos assim, entre aspas, entregou, né, ou contou que a mãe serviciava essa criança sexualmente. Mas chegou num ponto de a criança, isso me tocou muito, eu não esqueci, porque a criança, no momento que ela é muito inteligente também, a criança notou que estava falando o que a mãe fazia, ela calou a boca e disse, eu queria não ter boca para não falar. Então, assim, você vê como é que a psicologia aplicada, né, a uma criança vai lá no fundo, né, dos sentimentos, no fundo de uma coisa que a criança queria esconder, até por questão de quem é serviçado sexualmente quando é novo, fala muito disso, do medo, né, de revelar, do medo da pessoa, de mudar o comportamento quando a pessoa chega perto. Né? Então, eu queria, doutora Cíntia, que você falasse um pouco sobre isso. Como é esse trabalho com as crianças nesse sentido? E uma dica para o pessoal de casa, para notar a mudança de comportamento da criança que está sendo vítima de abuso sexual. Olha, a escuta qualificada em qualquer área de atuação é o papel principal do psicólogo. Então, se eu vou atender uma criança, eu tenho que trabalhar com o universo da criança. Então, eu tenho que trabalhar através de jogos, são os brinquedos, né? A criança precisa ilustrar. E é justamente o que se faz, né, quando vai atender, principalmente nessa seara onde há crimes, onde essa criança tem que ser ouvida. Então, é realmente, muitas vezes, utilizando esses bonequinhos mesmo, como é o papai, como é a mamãe. E a criança, isso, a criança vai contando, ela desenha, ela se expressa. É a maneira que a criança vai encontrar para contar aquilo que é sofrido. É um sofrimento. E eu tenho que acessar da maneira mais fácil para a criança, que é através do mundo dela. De forma lúdica, né? Isso, então é de forma lúdica. E como é que eu percebo que essa criança pode estar sofrendo algum tipo de violência? Que pode ser sexual, física, verbal. Como é que acontece? Essa criança, ela muda o padrão dela. Então, se ela é uma criança alegre, ela vai ficar triste, ela vai ficar desconfortável, né? Quando você fizer perguntas, principalmente do contexto onde ela tem medo, ela vai ter comportamentos que vão chamar a atenção. Então, eu preciso me relacionar com essa criança, né? São as pessoas que fazem parte da rede de apoio. É a professora na escola, é o vizinho, né? São os familiares. Vale ressaltar que a grande maioria da violência contra criança e adolescente é no seio familiar. E a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a casa que é para ser o refúgio é o lugar da guerra, né? E muitas pessoas também se utilizam do ambiente do lar para se aproximar dessa família, né? Inclusive, teve até recente, Rebouças, eu acho que você deve ter acompanhado, um pedófilo que dizia que se aproximava das crianças onde percebiam que os pais eram ausentes. Sim, eu vi. Né? Então, quanto é importante a presença da família, né? Essa criança ser protegida.
E quando você perceber que há uma criança que não está sendo protegida, denuncie, né? Agora mesmo vamos ter a eleição do Conselho Tutelar, né? Então a gente precisa... Coisa importantíssima, né? que as pessoas nem sabem muito como funciona. Nós precisamos de bons conselheiros tutelares com valores de família, de preservação da infância, da primeira infância, né? E de toda a criança, adolescente. Nós estamos vivendo num país onde está aí agora falando em primeira infância e querendo liberar o aborto. Então, Áurea, sua pergunta, por favor. Observando que você é psicóloga e também advogada, vou fazer uma pergunta assim, já conciliando as coisas. Quando a gente faz a psicologia, o curso de psicologia, a gente tem uma cadeira de psicologia jurídica, né, que inclusive abrange esses assuntos que até o Rebouças trouxe, que é a violência com a criança, a adoção e tal. E eu observo muito que no nosso meio, como psicólogos, poucos procuram atuar na psicologia jurídica. E o que você acha que qual é a sua visão? Por que muitos não aderem a isso, se são temas tão importantes para que o psicólogo esteja envolvido? Primeiro, o que é psicologia jurídica, que eu não estou entendendo, você tá? O que é psicologia jurídica? Para o público de casa entender, eu particularmente não entendi. A psicologia jurídica é um campo de atuação do psicólogo no direito, né? Imagine como fosse a psicologia escolar, a psicologia, né? Na escola, a psicologia esportiva, né? Entendi. Psicologia no esporte, né? Por que não há tanta procura, né? Primeiro a gente precisa falar de uma má formação. Existe uma má formação no curso de psicologia, principalmente nessa disciplina, né? Eu cursei como advogada, né? E ficava assim impressionada como faltava substância, né? Falta muita substância na disciplina, né, desse curso, né? Mas isso não é uma questão de instituição, é porque realmente o ensino do direito, né, tudo que envolve o direito, precisa realmente da pessoa se debruçar. Ter o conhecimento jurídico prévio. Tem que ter o conhecimento jurídico prévio. Não dá para o psicólogo dar aula de psicologia jurídica se ela tem um conhecimento prévio muito bom sobre o direito. Verdade. Isso mesmo. Então, a falta, né? Inclusive, eu quero ser professora dessa disciplina. Vai ser excelente professora. Né? Para poder suprir justamente isso, né? Porque... tanto no curso de Direito é um ensino prévio, como também no curso de Psicologia, que vai são mostrar... Cadeiras iniciais dos cursos. Isso, sim. E muito prévias. Sim. Não dá para aprofundar de ambos os lados. Então, a gente vê ligeiramente temas tão importantíssimos. Isso, aí geralmente são disciplinas de 40 horas, né? E mesmo que tenha estágio, mas são aqueles estágios bem, né, em mediação em conflitos, e o direito é um mundo. Né? E nós temos uma outra ponta também, o advogado que a maioria acha que é Deus, né? Tem isso. Mas também tem os desembargadores que têm certeza que tem são. Certeza que são. E pior ainda, aí não dá nem aí não dá nem para fazer a consulta. E isso está mudando? Como é que está isso? Isso está mudando porque, né? Existe também a questão de carreira. Então, existem vários editais dos tribunais, onde tem essa carreira para perito, né, para os analistas. Então, há realmente uma procura, mas por conta dessa demanda que há, né, de vagas, e realmente uma carreira muito boa, essa dos tribunais. Mas ainda falta muito ainda para que a gente possa ter uma psicologia jurídica forte, até porque também o curso de psicologia é um curso recente, né, de 1960 para cá. Recente, não é muito não. É meio século já. Mas se a gente for falar de medicina... Estou falando do direito, o direito foi no Brasil Império, que começou a Faculdade de Direito no Brasil, a primeira Faculdade de Direito no Brasil. Foi Dom Pedro II que E tem fundou, tanta porcaria assim ainda, até hoje não se aperfeiçoou, pelo amor de Mas Deus. também tem advogados valorosos. Tem, mas é uma rara exceção. Rafaela, vai lá. Doutora Cíntia, a senhora é advogada? Sim, também. E qual foi o gatilho que fez a senhora despertar para a psicologia? Olha, tem duas histórias, né? Quando eu fazia o curso de psicologia, que tem uma disciplina obrigatória, quer dizer, o curso de direito tem uma disciplina obrigatória que é a psicologia jurídica. Quando eu cursei, eu gostei tanto que a minha professora, o nome dela é Cristina, estudei lá no Piauí, e ela disse: Cíntia, um dia tu vai ser psicóloga. Eu não entendi isso lá em 2000, né? E aí, há um tempo atrás, né, praticamente há 6 anos atrás, comecei a estudar mais psicologia, né? Tenho 3 filhos,
E o meu caçula foi diagnosticado no espectro do autismo. Então, isso mudou completamente a minha vida, né? O impacto do diagnóstico de um familiar, né? Realmente modifica as nossas estruturas. E eu comecei a estudar muito. Diferente de muitos colegas advogados, eu não quis me especializar nessa área. Eu queria o tratamento do meu filho, o cuidado dele. E aí foi então que eu comecei realmente a entender que eu precisava me profissionalizar para ajudar outras pessoas, né? Eu sabia que meu filho era autista, levava em alguns profissionais e diziam, vá cuidar do seu filho está tudo bem, né? E teve um momento que um profissional disse para mim assim, Cíntia, seu filho não é autista. Eu nem estava falando em autismo, eu sabia que ele não estava bem, né? Era meu terceiro filho. E aí, quando eu saí daquele consultório, eu disse, pô, meu filho tem isso. E fui estudar e realmente bati na porta de outros profissionais. E aí, realmente, o meu filho, o José Heitor, né, é autista, nível 3, o Heitor não fala, tem várias questões. E foi ele que me fez realmente estudar. E depois do diagnóstico do Heitor, né, comecei a perceber que havia muitas mães, muitos familiares de crianças com deficiência adoecidos e falando em suicídio. E aí foi quando eu comecei a pensar que eu tinha que estudar sobre esse tema, né? Porque realmente o impacto é muito grande na família de um diagnóstico. Eu me transformei, aquela mulher que advogava, que viajava, queria só estar em casa, chorando, aproveitando, achando que tudo que eu fazia era pouco, né? Que eu tinha que estar 100%. E muitas vezes eu não conseguia nem dormir, né? E aí eu disse, não, eu tô mal e eu preciso ficar bem. E entrei depois para uma seleção, né, lá no Pra Vida, né, programa de apoio à vida do Hospital Walter Cantídio. E comecei a estudar mais sobre a prevenção do suicídio. E essa grande área que hoje eu trabalho, né? Para quem entrou lá no autismo, né? Pela questão do meu filho na psicologia, hoje eu trabalho com pessoas que estão em sofrimento bem acentuado e que muitas vezes encontram, né, no suicídio uma possibilidade, né? Infelizmente, e a gente tem trabalhado para que as pessoas vivam, né, uma vida que vale a pena. E que entendam que o suicídio nunca é solução para nada. Né? Nunca será uma boa opção. Nunca. Não, nunca. Se você tem vida, você tem que viver. Isso. Uhum. Você não tem o direito de tirar a sua própria vida. Então é isso. Então, vamos agora para o segundo bloco e voltamos já com esse papo aqui sobre psicologia, sobre mente humana. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui para o segundo bloco, um assunto interessante, está falando sobre uma série de coisas aqui, envolvendo a cabeça do ser humano, né? Eu acho que nós nunca vamos chegar a uma conclusão
do mistério, né, que envolve a cabeça dos seres humanos, né? É muito complexo, não é não, Aura? Diga aí. É verdade. Eu estava conversando com ela aqui nos bastidores e eu percebi uma diferença. Eu disse para ela que eu gosto muito de atender presencial, né? E ela fala, eu atendo muito online. E essa coisa do atendimento online, né, cresceu muito em decorrência da pandemia. Sim. Então, eu quero ouvir de você, para que nossos telespectadores, nossos colegas aqui, também entendam essa diferença do online para o presencial. O que significa isso para você? O que é que você consegue passar também do outro lado, de forma online? Essa coisa do acolhimento, do set, enfim, discorra aí. Olha, o atendimento online... Só fazer um adendo aí, porque tem pessoas, talvez, Aura, que se sintam muito mais confortáveis em falar no conforto da sua casa, né, do que ir até um consultório, né? Pode ser. E tem várias brasileiras, eu conheço, que foram embora do Brasil, moram na Europa, em países que não falam nem perto de português nem espanhol, e lá passa um sufoco muito grande. Eu tenho, particularmente, um amigo que mora em Dublin, né, ela passa um sufoco muito grande lá pela pressão, por tudo, sem falar a língua dela. E o que ajudou muito ela foi um atendimento com um psicólogo aqui do Brasil, sim, online. Bem feito. Quem mandou ir lá para fora? Porque agora tá bem, viu? Tá bem lá, viu? Cara, eu sempre falo que galinheiro do galo, galo no galinheiro dos outros vira galinha. Eu sempre falo isso. Eu acho que nós temos uma terra aqui produtiva. Tá bem, ela tá muito nós bem. podemos estar aqui, eu não sei. Eu tô falando para teu filho na Austrália, nos Estados Unidos. Pois é. Vocês vão fazer o que lá? Tá bom, a vida que segue. Ele tem a vida deles, eu não concordo com isso. Mas vai, doutora, o que a senhora acha do online e do presencial? O online veio para ficar. É a modalidade de atendimento, né? Eu faço terapia online. Tive preconceito? Tive, como você que está em casa também pode ter, né? Mas experimente, faça a primeira vez. O que acontece no atendimento online, né? Você tem que estar num ambiente onde você possa preservar o sigilo, né? Então ninguém pode estar escutando. Você tem que estar num lugar silencioso, né? Como é que é feito esse acolhimento, né? Esse acolhimento é feito como se você estivesse presencialmente. A diferença é que está ali numa tela, mas você vai fazer um atendimento como fosse presencial. É diferente? É, mas nós somos seres humanos e uma característica muito forte de nós é a adaptação. Com certeza. Então nós nos adaptamos, né? O online, ele foi permitido nesse período pandêmico, foi quando o Conselho Federal de Psicologia liberou esses atendimentos e não retrocedeu. Por quê? Porque as pessoas aderiram mesmo, né? Facilita a questão do deslocamento. A logística, né? A logística. Eu faço terapia às 7 horas da manhã numa quinta-feira. Eu não faria se fosse presencial nesse horário. Uma outra coisa, né? Homens se sentem bem mais confortáveis. Foi o que eu falei. Muito mais confortáveis. Então, eu atendo vários pacientes homens que dizem, olha, se fosse para ir no consultório, jamais eu iria, né? Estou aqui por uma indicação da minha filha, estou aqui por indicação da minha esposa, né? E para ele foi mais confortável estar ali, né? Vou dar aqui um exemplo. A minha filha faz no intervalo da escola. Está no 3º ano, não tem tempo praticamente para nada. E para que eu pudesse buscar, deixá-la, né? Então, realmente, o online veio para ficar, não tem como. Eu acho que é isso aí. Diga, Rebouças. Doutora Cíntia, tem um comportamento que eu acho... O ser humano, né, você falou aí da questão da adaptação, é uma grande característica do ser humano. Sim. Agora, outra grande característica do ser humano é que é um instinto de preservação da vida. Sim. Eu acho que é um dos maiores instintos que nós temos, é o de preservação da própria vida, né? E o problema, eu penso, que é quando esse instinto se transforma em um medo exacerbado, que acaba suplantando até o raciocínio do ser humano. Sim. Eu estou falando especificamente da época da pandemia, né, da Covid-19, 2020, 2021, 2022, aonde nós vimos pessoas tomando banho de mar de máscara. Coisas ilógicas, irracionais, que se você parar para raciocinar, você vai dizer, não tem o menor sentido. Isso aí dá mais possibilidade até de pegar alguma doença do que de não pegar. Bizarro. É bizarro. Então, assim, eu não lembrava mais nem desse tipo de comportamento, até que semana passada, eu indo ali, próximo ao Lago Jacareí,
eu venho aqui no meu carro, naquela rotatória lá, Jacareí, lá vem uma mulher sozinha dentro do carro, o carro todo fechado, com ar ligado, e a mulher de máscara. Né? Eu fico pensando, meu Deus, né? Tem gente em pânico. Sim. E até eu contei aqui para o Marciele, antes da gravação do programa, que eu fui a um mercantil aqui, e lá encontrei um colega nosso advogado, né? E ele falou de outro colega nosso que estava internado, né? Eu fui até visitá-lo para orar com ele e tudo. Está internado lá no salão de médico com síndrome de Guillain-Barré e efisema pulmonar, numa situação bem complicada. E eu disse, você soube do fulano? Eu soube, fui lá visitá-lo, fui lá levar uma palavra, orar com ele e tudo. Rapaz, tu não teve medo não? E eu, a priori, medo, aí eu entendi o que ele estava falando, medo de alguma doença. Eu digo, meu irmão, eu passei 2 horas no hospital, 45 dias internado no UTI, eu vou ter medo de hospital, meu irmão? Eu sei quem está no controle da minha vida. E tinha um colega dele com ele, que na hora que eu falei, eu fiquei 2 horas morto, ele fez assim, né? Aí o colega advogado falou, não, é porque ele teve Covid pesado, foi entubado 3 vezes, tracostomizado 2 vezes. Aí, o cara se afastou de mim. Eu notei visivelmente que ele se afastou de mim, como se ainda o inconsciente dele, com medo ou o subconsciente, aí você explica melhor, ou o consciente, ou o subconsciente, ou o inconsciente, ainda com o pânico da Covid, porque estava falando comigo, uma pessoa que tive Covid grave, ele teve receio, tá entendendo? Ele se afastou de mim, tá entendendo? Então, assim, o que é que leva esse... primeiro, o que é que leva, qual é o mecanismo, né, que faz esse pânico, né, da morte por medo de uma doença, uma coisa, suplantar a racionalidade, né, usar uma máscara para tomar banho de mar, usar uma máscara sozinho no carro, se afastar de uma pessoa que teve Covid vai fazer 3 anos, né? E assim, o que é que essa pessoa pode fazer e deve fazer porque isso atrapalha até a vida da pessoa, né? Esse pânico. Então, para ela não se deixar tomar pelo pânico, para não virar realmente uma síndrome do pânico, né? O que é que essa pessoa deve fazer? Primeiro, eu queria falar que nós somos o país do mundo mais ansioso. Ansioso? Então assim, no mundo inteiro, olha para o globo, é o Brasil. Eu acredito nisso. Número 1, e nós somos o 3º em depressão das Américas. É mesmo? Então, olha como falta investimento em saúde mental. Total. Falta muito investimento. A ansiedade, né, quando ela te faz fazer as coisas, tipo, eu tenho uma prova para realizar, eu vou estudar, é uma preocupação saudável. Mas quando ela te paralisa, quando ela te faz ter comportamentos que não são assertivos, né, então realmente eu preciso tratar e levar a sério. Em relação a essa máscara, essa situação que você falou, né, dessa pessoa que teve medo, a gente precisa entender que quando há um trauma, né, quando algo ativa, quando você tem uma situação que ativa uma área do seu cérebro que lhe mostra que você está em perigo, você vai agir com o seu sistema límbico, que é o quê? O da defesa, né? Então, quando você tem fome, sede, você é capaz de fazer qualquer coisa. Quando você está numa situação de perigo. Então, naquele momento, aquele indivíduo lhe viu como uma pessoa que estava, que podia levar ele a risco, né? Foi por isso que ele agiu, né? A gente começou o programa falando sobre metacognição, que é eu pensar sobre o que eu penso, né? Se esse rapaz estivesse em terapia, a gente poderia conversar com ele sobre isso, né? Que realmente ele está com esse pensamento disfuncional, mas é por um padrão que ele aprendeu da pandemia, que está recente, então foi algo que mexeu muito com ele e que mexeu com muita gente. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, né? Muitas pessoas estão tão condicionadas ao uso da máscara que não conseguem deixar, não propriamente porque tem um trauma, às vezes nem morreu alguém na família, não perdeu ninguém, mas se condicionou àquele hábito que não consegue mais tirar. Acontece também, né? Nós somos uma população, né, que vivemos muito da imitação, né? E vivemos também muito no automático. Então, aquilo que eu vejo o outro fazendo, se virou um padrão, se não há uma repressão daquele comportamento... Efeito manada. Né, as pessoas começam a fazer mesmo, né? Rafael. Interessante você falar do efeito manada, e quem pensava fora da matriz acabava sendo obrigado a seguir o efeito manada. A gente está vivendo assim numa insanidade coletiva, sabe, Rebouças, que às vezes eu me pergunto, será que aonde nós iremos chegar, né?
Porque nós vivemos em um mundo hedonista. Sim. Sim. Que é Eminentemente hedonista. É a busca do prazer. Pelo prazer. É a busca do prazer desenfreada. E sem que acaba levando ao niilismo, que é o nada. Você vai chegar no nada. Aí a gente vê isso com adultos. Correr atrás do vento. Com adultos. A pornografia está solta, Maciele. Se você colocar uma palavra referente a sexo no Google, vai aparecer cenas explícitas para um adulto e para uma criança. Na educação infantil, doutora, eu vejo os pais dando apenas prazer às crianças. Não pode acontecer isso. O que é que você quer, meu filho? Não tem não, né? Nunca tem um não. Agora eu vou levar para o pessoal. Eu sou de uma geração que eu aprendi que o sofrimento faz parte da vida, o fracasso, a derrota. Eu, como professora, não posso mais colocar, claro, hoje eu estou na educação infantil, mas eu era orientada já no ensino médio, Rafaela, nota vermelha não existe mais, Marcelo. O aluno tirou bota com azul. A caneta azul, que é para que o aluno não fique traumatizado, a família não reclamar. Não fica... Sério isso? É sério. É sério? Meu Deus do céu. Eu já levei tanta canetada vermelha. Nós estamos criando, doutora, uma Por isso geração... que você é desse jeito. É, né? De pessoas fracas. Aprendi pessoas fracas, né? Sem resiliência, né? Sem resiliência, não tem paciência. É verdade. Onde é que a gente vai chegar? É verdade. É muito triste, né? A gente vê a sociedade caminhando para essa geração líquida mesmo, né? Então, eu não tenho nada estável. Fluida, total. Então, se eu não tenho nada estável, eu não tenho segurança, né? Então, comece por aí, né? A criança que ela não tem segurança, ela já é uma criança indecisa, né? Ela já é uma criança mais frágil. E o sofrimento realmente ele faz parte, então a criança tem que aprender a perder. Como é importante o lúdico, porque no lúdico um ganha e um perde, né? É. Então é muito importante. Faz parte da vida. Sim, faz parte. Qualquer ser humano. Né? E os pais estão tão protetores. Ah, mas eu não posso magoar, eu não posso falar. Eu ouvi de um amigo meu essa semana dizer assim, eu não sei como é que eu vou fazer, vou ter que mudar de casa. E minha filha não quer mudar de casa. Quantos anos tem tua filha? 8 anos. Eu falei, cara, ela tem que aprender a viver com as mudanças. Quer dizer, que absurdo. Não sei se você está me entendendo. Olha os absurdos. Quer dizer, um comportamento de uma garotinha de 8 anos começa a afetar o relacionamento do casal, do pai e da mãe, porque ela tem os amiguinhos no condomínio e não quer mudar. Você já vi casal que recebe uma visita, tá conversando com a visita, aí tem que falar baixo porque o filhinho novinho tá assistindo televisão. Sabe o que é que eu faço? Galera, vamos embora, teu quarto. Nós estamos atrapalhando, não, na casa dos outros, galera, vamos embora, que nós estamos atrapalhando a criança de assistir televisão, e vou embora. Na minha casa, ei, desliga a televisão aí. Claro. Nós estamos conversando aqui. Tá entendendo? Nós estamos querendo... Sabe o que eu penso, doutora? Aí me corrija se eu estiver errado. Esses pais com essa super... Não é nem super proteção. Eu não digo super proteção, tinha o meu pai que me protegia quando necessário. Quando ele vê que vai em frente, resolve. Isso não é nem super proteção, isso é uma coisa assim, realmente bizarra de criar... na minha opinião, esses pais que querem fazer tanto bem para esses filhos, que às vezes a professora falou uma coisa no colégio, vai lá tomar a satisfação da professora em vez de saber o que o filho fez para corrigir o filho. Para corrigir o filho. E aí o pessoal sabe o que eles estão criando, na minha opinião? Uma geração de potenciais suicidas. Porque imagina uma menina criada hoje nesse mimimizinho e que lá na frente venha ter, como a doutora tem hoje, 3 filhos, e um desses filhos com uma síndrome do espectro autista nível 3, como a doutora tem. Imagine se essa menina que hoje é criada desse jeito, se ela vai ter maturidade, mente, vai ter psicológico para suportar isso. Tá entendendo? Eu vinha vindo para cá e eu estava ouvindo antes de pegá-la. Um jornalista dizendo, a geração do fracasso está chegando. É a primeira geração, nos últimos 10 séculos, essa geração está fracassando. Estudos comprovam isso. É verdade. E aí esse amigo meu perguntou para mim, o que você acha? Eu falei, tu quer ouvir meu, cara? Não, me fala aí, mas eu gosto de conversar com você. Eu falei, cara, nem sempre eu sou muito delicado. E eu disse assim, eu vou resumir para você.
Você tá brigando com a sua esposa por isso? Não tá bem por causa... Cara, coloca a tua filha no lugar dela. Ela tem que ir para onde vocês vão, para onde a família vai. Se quando ela se tornar uma pessoa independente de ela faz o que ela quer da vida dela. Agora ela tem que aprender a viver conforme as suas condições, conforme a tua vida. Verdade. Agora, uma menina de 8 anos interferindo porque tem as amiguinhas no condomínio. Pode até ficar triste, mas tem que superar. É bom pra ela ficar triste. É bom. Para outras coisas piores, né? Exatamente. E o quanto a inversão de papéis prejudica não só a minha família, mas toda a sociedade, né? Quando eu inverto a ordem, né? E aí essa criança que ela acaba sendo honrada, né? Com 8 anos, né? É mais difícil ela aprender a honrar os pais, né? Se ela está no governo. Cuidar dos pais ainda na velhice. Porque ela está no governo, né? E esse pai precisa, preterida, né? Colocar ela como filha, que vai sim cuidar do emocional dela, que ela vai continuar tendo as amigas, né? A gente vai mudar. Vai fazer novas amizades. Vai fazer novas, né? Mas também os pais podem facilitar esse caminho, né? No nosso tempo. Teu pai perguntava alguma coisa. Não vi, já era. Botava em cima do jumento. Já era, meu amigo. Botava em cima do jumento, só sabia pra onde ia quando chegasse lá, né? Eu quero. Mas Você não quer nada, não. Suba aí, suba lá. O Teu tempo era. Como é que era? Teu pai não mudava também, não, produção? Não mudava, não, né? Eu fico assim, por esse motivo que nós iniciamos o programa, falando de uma geração falida. Olha, esse estudo foi muito sério, esse estudo hoje foi muito comentado na Jovem Pan, em todos os programas. É um estudo que alertando e dizendo que esta geração não tem inteligência nem para acompanhar a geração de um século atrás. Não vai ter nada novo. Mas sério, os grandes. Você está entendendo? Então aquilo que eu falo, todos os programas que a sociedade está falando, eu tenho razão, né? Sim. Certeza, Macieri. É que eu conheço. Agora, entenda uma coisa: as grandes mentes da humanidade, Albert Einstein, né? Os grandes cientistas, os grandes psicólogos, o pessoal da nossa geração para trás foi criada como? A professora em sala de aula tinha tanta autoridade que usava um negócio chamado palmatória. E o aluno levava uma peia na mão com um pedaço de madeira que era palmatória, e quando chegava em casa, não ia reclamar para o papai da professora, não. Ao contrário, o pai ia talvez querer saber o que levou aquilo para corrigir o filho. Hoje não. Hoje, tu imagina aí, se um professor usar palmatória... Os pais não podem usar. A lei da palmada aprovada pela Dilma, exatamente. O pai não pode. Então, criando uma geração de monstros. É tão real que Marcele acabou de dizer sobre uma geração falida, que, continuando ao pensamento do jornalista que eu estava ouvindo, ele dizendo que literalmente vai ser uma geração muito empobrecida. Então, materialmente falando. Não, intelectualmente. Intelectualmente e, obviamente, por consequência, financeiramente. Porque... Dominável. Exatamente. Dominável. É importante a gente olhar para o passado, né? Para tirar coisas boas, né? Quando a gente olha lá para trás, né? Quando a gente também era estudante, tinha coisas que a gente não gostava. Mas algo tinha na escola, a gente ia para aprender, né? Eu acho que essa é a grande questão, ir para a escola para aprender, né? Na escola tem relações humanas, tem esporte, tem lazer, mas o primordial é aprender. Matemática, né? português, então a gente história, precisa, que é um né? conteudista, né? E a frustração é lá na escola que acontece também, quando você faz uma conta e escreveu errado, né? E errou, aí apaga, faz de novo. Tudo isso é importante, né? Tudo isso é importante. Para a formação da criança. Não, formação do caráter. Sim. Aliás, quero fazer um comentário. Quando você estava falando dos professores que dava a palmada na mão, eu estava olhando para a Rafaela, ela tem acesso aos olhos meio para cima assim. Ela deve ser dura, né? O que vocês acham? Rafaela sacou na palmatória. Eu ia querer conferir meus dados com a Rafaela, pensar na lista. Um grande aluno meu, Maison, que é a mulher Batiguti, você bem conhece, ele mesmo diz, a Rafaela morde e assopra. E eu falo, na minha sabe quem é que ela tá falando? Você é Batiguti. Batiguti foi meu aluno, né, do nono ano. E não resolveu nada. Trabalho, ficou de recuperação. Eu digo a ele, tu só é o que é hoje pela recuperação que eu te deixei lá. Entendeu?
Ordem e progresso tem que ser assim, Sim. Rebouças. Sim. Na sala do berçário é assim que funciona. Eu passo as regrinhas para os pais. Os pais aí que estão me vendo, um abraço aí lá a todos vocês. Vocês sabem o quanto eu sou rígida. Eu passo as regras. Professora, pode isso? Gente, pode não. Não pode de jeito nenhum. Aqui quem manda sou eu. Você manda lá na sua casa. Mas quem recebe as crianças, passa o dia todo lá com eles, colocando para dormir, dando comida, dando afeto, sou eu. Então aqui quem manda sou eu. Criança que cresce sem saber, sem aprender dos pais que existe hierarquia em casa, no colégio, no trabalho. Quem vai ensinar para essa criança, quando ele for adulto, é a polícia militar, que existe hierarquia. É aí que está o problema desses Exatamente. pais. E aí falando de professor, né, que eu não posso esquecer dos meus colegas, como é que andam as políticas públicas de saúde mental aqui no estado do Ceará. O Dr. Fábio Gomes, que é o coordenador para a vida, que é um grande professor, né, e assim, tem um impacto muito grande na minha formação, ele fala muito sobre que é muito falado, mas na hora do dinheiro não tem, né? Então, nós somos o país mais ansioso do mundo, nós temos índices crescentes de suicídio. E hoje, se seu filho quiser um atendimento de urgência, ele vai ter que ir para o hospital mental de Messejana para ser atendido, né? Sem precisar estar ali naquele momento. Podia estar em outro espaço. Porque não tem vaga. Não tem vaga. Porque é uma coisa que também a gente bate. Mano, ontem eu estava na reunião do nosso amigo lá, como é que chama lá? Que eu fui para a reunião. Do Márcio, da UFC, do Rafael Coelho. Sim, como é que chama lá o... A Seara da Ciência. A Seara da Ciência. UFC. O que você está falando, eu escutei ontem. Não tem recurso para nada, eu não sei para onde é que vai o dinheiro dos impostos. Não tem recurso No bolso de alguém. Não, tô. E a Seara é justamente para atender e ensinar as crianças, enfim. Aluno de escola pública, aluno de escola. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para a saúde pública. Não tem dinheiro para cuidar das crianças, como você disse. Aqui no Ceará vai para o hospital de Messejana e fica lá, Deus dará. Quer dizer, e não muda o dinheiro, tá onde o dinheiro? Diga pra mim. O Hospital do Coração de Messejana, referência no Brasil de transplante, um hospital que sempre foi uma referência, hoje só tem um aparelho para fazer cateterismo. Tem gente morrendo no Hospital de Messejana porque só tem um aparelho de cateterismo. Que vergonha o estado do Ceará. Que vergonha. Eu não consigo entender. E agora... teve mudança aí no órgão da prefeitura aí, aquele que cuida das praias, como é que chama? Rapaz, é só coisa ilógica, coisa sem sentido. Aí botaram aqui um condomínio aqui embaixo na praia de 60 mil reais, porque o condomínio plantou grama na praia. Mas aqui não é Aquiraz? Isso é um absurdo. Sim, mas é o governo do estado que cuida desse eu me esqueci o nome. Quer dizer, então é umas coisas que acontecem que você parece que eles não. Secretário de Meio Ambiente. Parece que eles não têm o que fazer, né? Estado? Tem não. Parece que não tem o que fazer, né? Tem não. Multou o outro vizinho lá porque plantou coqueiro na praia, mas a praia não é lugar de coqueiro? Que absurdo, que absurdo. Em 74 mil reais o condomínio. Isso é absurdo. Quer dizer, aí o seu governador, o que está acontecendo? Não tem nada para resolver, tem que ficar preocupado com o coqueiro da praia. Eu sei que Vossa Excelência talvez nem saiba desse assunto, mas essa semana aqui no Beach Park teve um arrastão da fiscalização, eles multaram desde do condomínio, o primeiro condomínio que é o Aquaville, até a prainha, multaram todos os hotéis, inclusive o Beach Park. Por causa dos coqueiros na praia. O que o Beach Park promove para o estado de malefício? Nada, só benefício. É uma praia linda, um lugar de gente bonita, um lugar de gente agradável, um parque bacana que gera emprego. Aí vem os caras lá e multaram, acho que o que eu ouvi falar, em 500 e poucos mil reais. Quer dizer, o outro condomínio que tem a grama na praia, vai procurar o que fazer, cara. O Detran, com o policial militar dentro do carro, multando alguém porque foi ali no rio, para curtir ali, levar a família para tomar um banho de rio. E aí tem um 4x4, foi lá, dando multa de R$ 2.500, a polícia era para estar atrás de bandido. A polícia era para estar ali, sabe para que era, seu governador? Para dar segurança ao cidadão que vai lá levar a família para tomar um banho. Mas tem que gerar receita, né?
Mas aí não tem dá que pra gerar entender, receita, não. né? Deveria ter uma trilha, organizar uma trilha, como tem em vários lugares, e fazer com que essas coisas aconteçam. Então o mundo está ficando cada dia mais louco, sabe, doutora? E eu não sei como é que isso vai acabar, eu espero não estar aqui para ver. Porque, francamente, vai piorar, o meu desejo, vai piorar, mano. o meu desejo é que os extraterrestres cheguem logo. Para resolver. Para resolver, porque é a única solução que eu vejo plausível. Porque, imagina a fiscalização metendo terror aqui, porque grande. No cidadão, que nós já temos medo da insegurança. E ao invés de gerar segurança para o cidadão, aí o cidadão agora tem medo da insegurança, da bandidagem e medo de fiscalização sem motivo do Estado do Ceará. Eu vou procurar saber quem é o órgão, nós vamos fazer o convite porque ele assumiu agora a cadeira aí, e nós vamos perguntar aqui para ele se tem raiva de coqueiro, de grama, do cidadão que toma água de coco. Qual é o mal que o Beach Park faz. Eu não estou aqui para defender o errado, não. Mas é uma coisa tão lógica, tão absurda, que eu não consigo. Será que é para gerar multa para explicar depois o déficit? Só pode. O que é? Como é que é isso? Qual o mal que um cidadão faz que vai tomar um banho de rio com a sua família? É brincadeira. Bom, o nosso programa acabou. Eu agradeço muito a doutora Cíntia aqui por esse bate-papo. Suas considerações. Agradecer aqui a doutora Cíntia, né, pela aula que ela deu. Com certeza. E a mensagem que eu deixo para você que está em casa é o seguinte: a nossa nação ela está adoecida, mas você pode proteger a sua família. Então ame a sua esposa, ame o seu esposo e proteja os seus filhos. Me siga aí nas redes sociais, @Rafaela Sinésio. Áurea? Eu ainda quero deixar uma palavra que é a disciplina e a ordem ainda pode valer dentro da sua casa, viu? Você pai, você mãe, isso é muito importante. E eu quero agradecer a minha colega, obrigada por ter vindo, atender nosso convite. A você, Rafaela, a você. E convidar você para estar conosco, né? No Vigilhão, 7 de outubro, com muitos cantores maravilhosos. A partir das 22 horas, leva só 1 quilo de alimento não perecível. Chega cedo, vai ser bênção. É isso aí. Vai lá, Rebouça. E dentro do tema, você que ama tanto o seu filho e a sua filha, aprenda e entenda que a melhor forma de você amar, de demonstrar amor pelo seu filho e para a sua filha, é amando o seu esposo, amando a sua mulher, a sua esposa. É a melhor forma, tá bom? Carlos Rebouças, advogado cristão no Instagram, e Carlos Rebouças ADV no YouTube, TikTok, Kawaii, tudo quanto for rede social você me encontra. É o menino da internet. Doutora, suas considerações ao público de casa, aquela câmera? Queria agradecer a oportunidade para falar um pouco, né, sobre saúde mental. Queria lembrar a importância dos nossos pensamentos. Cultive bons pensamentos, pense sobre como você pensa, cuide das suas emoções, não se deixe de lado. Viver é muito bom, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Então, cuide das suas emoções, cuide de quem faz sentido para você e a liberdade. Você pode estar preso em qualquer lugar, mas na sua mente você pode ser livre. É isso aí. E, doutora, agradeço muito a sua vinda aqui por esse papo. E nós vamos deixar o convite aqui. Eu vou descobrir quem é o fiscal, o superintendente, o mágico, que saiu o gênio que saiu da lâmpada de Aladim, porque não vão ficar em cima desse caso, porque isso é um absurdo, parece que não tem o que fazer, né? E vocês aí de casa fiquem ligados, terças e sextas às 20h30 e domingo às 18 horas aqui pela nossa TV Metrópole. Até! Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.